Sejam todos bem-vindos, esse é o 27º episódio do Criptovlog e hoje senta que lá vem conteúdo, hein? Vou posicionar a câmera aqui. Vai ficar paradinha, temos essa outra câmera também e já vamos começar com tudo. Vou botar o óculos que hoje o assunto é direto cripto, só vou dar uma cutucada na esquerda no finalzinho do vídeo. Então tudo que você precisa saber essa semana tá aqui no Criptovlog, no mundo das cripto. Bom, vou começar já direto mostrando o computador, mostrando o market cap, o valor total de dinheiro, né? Todo o dinheiro que está em cripto no mundo, chegando hoje a 3 trilhões e 37 bilhões de dólares. Deu uma subidinha desde semana passada, chegou a 3,2 isso, mas a verdade é que todo o mercado está andando de lado já há algumas semanas. Esse indicador aqui, ele é muito importante, um indicador de medo e ganância, Fear and Greed Index. Eu nunca tinha mostrado ele aqui no canal, mas ele mostra o sentimento de mercado, mostra como está todo mundo pensando e se sentindo sobre cripto. Se está todo mundo com medo, achando que vai a zero, que finalmente o Bitcoin vai chegar a zero e as criptos vão acabar e toda essa palhaçada vai acabar, ou quando vai chegando perto do 100 aqui, da ambição, da ganância, todo mundo acreditando que cripto vai dominar o mundo e só existe cripto no mundo. Você vê que nesse momento a gente está bem equilibrado, está um sentimento bem dividido entre o medo e a ganância. Por isso explica um pouco também no mercado tá lateralizando há algumas semanas. Mesmo com a guerra que começou, Israel e Irã, nada de muito interessante tem acontecido em cripto. Nesse segundo gráfico aqui, mostra a dominância do Bitcoin. A dominância quer dizer qual o percentual desse mercado total de cripto está em Bitcoin. E no momento estamos aqui em 63,7%. De todo o dinheiro do mundo que está em cripto está em Bitcoin, que no final das contas é a moeda que realmente vale, é o futuro. As outras, a grande maioria, como eu sempre falo, várias são pirâmides, esquemas Ponzi, algumas ainda vão servir para alguma coisa, mas a maioria só serve para você se achar esperto, comprar e vender para um cara que você acha mais esperto ainda no momento pior que você. Bom, Ethereum, 9,5% de dominância. E o interessante desse gráfico é dá para ver pela dominância do Bitcoin o momento em que acontece cada altcoin season, a tão esperada altcoin season desse ciclo. Bom, você vê que a dominância do Bitcoin no começo basicamente só existia Bitcoin, né? Teve XRP logo cedo, mas Ethereum veio depois. Então o Bitcoin veio com essa dominância de 90% de todo o mercado cripto até o ciclo de 2017, quando surgiram várias outras cripto, nada perto do que existe hoje, né? Mas surgiram várias. E aí nessa primeira grande altcoin season, a dominância do Bitcoin saiu de 85% para 37,8%. Isso quer dizer que o dinheiro que estava em cripto saiu do Bitcoin e foi para as outras moedas que se valorizaram absurdamente contra o Bitcoin. Ou então também que o dinheiro que estava entrando em cripto estava entrando mais nas altcoins, nas shitcoins, do que no Bitcoin. E nisso elas se valorizaram absurdamente contra o Bitcoin. Essa despencada aqui mostra, na verdade, que as outras moedas se valorizaram muito contra o Bitcoin. Aí a alt-season passa, vem um novo ciclo, o Bitcoin vai dominando de novo, chegou perto dos 70% no ciclo de 2021, e aí vem a alt-season de novo. Nessa de 2021, o último ciclo, a dominância saiu ali de 70%, e foi até 43%, 44%. Foi nesse momento, por volta de setembro de 2021, que muita gente fez fortuna nas altcoins e foi isso. Desde então, passou a alt-season, acabou o ciclo, Bitcoin voltou a se valorizar contra todas as outras moedas. E na verdade é isso que está acontecendo desde o final de 2002. Quem está comprado em Bitcoin está lucrando quase 600%. Quem ficou comprado esse tempo todo em altcoins, na maioria delas não ganhou dinheiro. Ou ganhou por um tempo, depois despencou de novo. E no final das contas, Solana, por exemplo, é uma exceção que se valorizou mais do que o Bitcoin nesse ciclo. Mas, na média, as altcoins se valorizaram bem menos que o Bitcoin.
Então, enquanto a dominância do Bitcoin segue subindo, vamos aumentando a nossa esperança da altcoin season finalmente chegar, e aí a gente vai ver essa dominância despencar para depois ganhar mercado de novo. Mais ou menos nesse mesmo assunto, eu vi esse tweet hoje aqui do Karl Runefeld, né, que eu mostro de vez em quando aqui, falando que o mercado de altcoins bateu num suporte histórico contra o Bitcoin, né? Esse suporte descendente aqui, ele vem lá desde 2022, 2023, bateu nesse suporte de novo, o que dá uma expectativa de que as altcoins se valorizem contra o Bitcoin a partir de agora, a partir das próximas semanas ou próximos meses. Em geral, o mercado segue num momento positivo, de alta, não euforia, estamos longe da euforia, mas a verdade é que a euforia pode chegar talvez a qualquer momento, talvez ainda no final de junho, talvez em julho ou agosto, mas o fato é que ainda falta uma mega explosão de cripto nesse ciclo. Bom, nos preços atuais aqui, Bitcoin passando de 108 mil dólares, Bitcoin chegando de novo aos 2.700, Ethereum, né, chegando de novo aos 2.700, que já vem tentando aí pela sexta semana seguida, se eu não me engano, superar os 2.700 e se manter acima disso. Solana subindo só hoje 3,7%, mas muito estável, né? Se comparar no gráfico de 7 dias aqui, há uma semana atrás estava exatamente no mesmo ponto. A guerra Israel-Irã começou, deu uma despencada, foi próximo de 140, uma manipulação rápida de mercado, já recuperou o valor e segue mais ou menos lateralizando, esperando na verdade que o Bitcoin se mova, que o Bitcoin tenha uma explosão para depois as altcoins começarem. E a outra moeda que é importante para mim, Cadena, 0,42, quase cheguei a ser liquidado de novo esse fim de semana, mas não fui. Botei mais um dinheiro que eu tinha dentro da Binance na margem da Cadena para salvar a moeda e cheguei a estar 6% de ser liquidado. Hoje a situação deu uma melhorada. Eu já vou mostrar os gráficos para vocês do Bitcoin e das outras moedas, para mostrar que a gente segue sim no momento positivo. Os gráficos semanais fecharam ontem, né? As velas da semana passada fecharam ontem, domingo, e vou mostrar o RSI, Stochastic RSI para vocês, para mostrar que o momento segue positivo. A gente deve continuar subindo aí nas próximas semanas e meses. E aqui tem um tweet do João Paulo Mayal, que é o cara que foi o fundador do primeiro Bitcoin de ETF aqui na América Latina. Ele trazendo mais uma informação aqui, né? Na verdade, ele soube dessa informação e repassando essa informação que confirma que a gente segue num momento positivo para o mercado. Isso não tem nada a ver com os gráficos, mas sim com a narrativa de cripto e do Bitcoin, principalmente, né? Falando que a ordem executiva do Trump obriga o Bessent, que é o cara da economia agora do Trump, a comprar sem gastar dinheiro, ou seja, vendendo outros ativos americanos até 1º de setembro desse ano, vender outros ativos como ouro ou então ativos que estão se desvalorizando para comprar Bitcoin. Então, a hora que o governo americano realmente começar a acumular Bitcoins, você acha que o preço não vai subir? E, na verdade, o mercado vai se adiantando, né? Você tem que ir acompanhando o mercado, comprando antes, porque quando o governo americano comprar, provavelmente o preço já vai estar lá no alto. Vou mostrar para vocês também o e-mail do Steve, né, do Crypto Crew University, que eu sempre falo, também trazendo a análise dele, que é positiva para o Bitcoin e para o momento das cripto. Tá aqui o e-mail do Steve. Ele mandou esse e-mail, na verdade, na quinta ou na sexta-feira da semana passada, falando ainda sobre o fechamento semanal da semana anterior. Então, sobre a semana retrasada, mas confirmando basicamente que aquela vela em formato de cruz que a gente teve no fechamento da semana retrasada é a vela, uma das velas mais bullish, mais otimistas, a Rare Bullish Signal Just Flashed, que é essa vela daqui. É uma das velas melhores que a gente pode ter em qualquer gráfico de valor. Aconteceu no fechamento da semana retrasada
E ele vem falando, confirmando aquilo que a gente já vinha dizendo aqui no Cryptovlog, que essa vela empurraria o mercado para cima e que tem duas condições para isso continuar acontecendo. Basicamente, ele fala aqui, o nome dessa vela é Dragon Doji. Ela precisa, com a força dela, manter aqui o Stochastic RSI semanal do Bitcoin acima de 80 e o passo 2, o ideal seria mandar esse RSI de volta para cima de 80 aqui também, que foi essa alta do ano passado. Isso seria ideal, não temos certeza ainda se vai ter força para acontecer isso, mas eu vou mostrar agora o gráfico do Bitcoin para vocês, mostrando que o Stochastic RSI aqui embaixo, que tinha cruzado para baixo 2 semanas atrás, agora você vê que ele não desceu desse suporte de 80, que é importante. O importante são essas duas linhas se manterem acima de 80, elas estão cruzando de volta para cima, o que indica momentum, né? O Stochastic RSI é a inércia do Bitcoin e ela se mantendo acima de 80 quer dizer que o Bitcoin deve continuar se movendo para cima. Aqui o RSI também acima da média de 200 dias dele e fazendo essa curvinha para cima, que nos dá a esperança dele chegar nesse patamar aqui de 80 nas próximas semanas. Se o RSI semanal do Bitcoin chegar a 80 e o Stochastic RSI se mantiver aqui acima de 80 nas próximas semanas, a chance de all-time high e de, quem sabe, uma explosão maior, a próxima pernada do Bitcoin acontecer, é grande. Vou esticar esse gráfico aqui, tirar o zoom, para mostrar o que eu mostrei na segunda-feira passada também, sobre uma possível resistência longa e histórica aqui no valor do Bitcoin, desde a all-time high lá do ciclo de 2017. Você vê que se a gente traçar essa linha, ela passa certinho. Começa na all-time high de 2017, passa pelas all-time highs de 2021 e também por essas all-time highs agora de 2025. Se essa linha se confirmar, é uma resistência muito forte, mas a partir do momento que o Bitcoin quebrar essa linha no semanal, a tendência é que venha uma explosão forte, quem sabe a gente chegue até os 150 mil dólares. Para isso, o Stochastic RSI no semanal tem que se manter acima de 80 e o RSI, que agora foi para cima, eu mexi nele aqui sem querer, tem que apontar para cima de novo também e tentar chegar nesses 80 aqui. Bom, passando para o Ethereum, a gente pode ver que o momento do Ethereum é mais positivo até que o do Bitcoin. Por isso eu venho acreditando que nas próximas semanas o Ethereum pode sim se valorizar mais do que o Bitcoin, se valorizar contra o Bitcoin e quem sabe dar início à altcoin season. Eu falo isso basicamente por causa do Stochastic RSI semanal aqui do Ethereum, que grudou lá no topo, tá em 100, as duas linhas grudadas em 100 e por enquanto sem dar sinais de queda. Aqui no preço já é 1, 2, 3, 4, 5, 6, já estamos na 7ª semana que o Ethereum basicamente vai sendo negociado no mesmo preço, lateralizando, ameaçando ir para cima, ameaçando ir para baixo e com o RSI aqui acima da média de 200 dias e o Stochastic RSI nesse ponto máximo, a chance do Ethereum ser a próxima moeda a ter uma explosão significativa não é pequena, eu diria. Mais um gráfico aqui do Karl Runefeldt no Twitter dele. Esse gráfico aqui é Ethereum contra Bitcoin, ou seja, o Ethereum sendo precificado em Bitcoin. E já há algumas semanas ele vem sendo negociado nesse canal estreito aqui, num preço praticamente numa correlação bem positiva com o Bitcoin, ou seja, o Bitcoin sobe, Ethereum sobe e tudo num canal bem estreito, ou seja, o preço se movimentando bem pouco desde a última subida que o Ethereum teve. Então ele diz que se o Ethereum conseguir quebrar essa resistência aqui contra o Bitcoin nessa semana ou na próxima, a tendência é que tenha essa subida que leve o Ethereum a uma valorização forte contra o Bitcoin, ou seja, seria
Se o Bitcoin subir e o Ethereum se valorizar contra ele, quer dizer que o Ethereum vai ter uma valorização realmente muito forte. Então eu fui seguir o que o Karl Runefeldt falou e entrei no gráfico Ethereum contra Bitcoin para mostrar que realmente desde o pico, né, desde a all-time high do Bitcoin e do Ethereum no ciclo passado, o Ethereum só vem se desvalorizando contra o Bitcoin, e isso é algo que aconteceu nos outros 2 ciclos anteriores também. O Ethereum, o primeiro ciclo dele foi o de 2017. Você vê que durante a Altcoin Season ele saiu aqui de 0,02 Bitcoin e foi até 0,12 Bitcoin. Contra o Bitcoin ele se valorizou 6 vezes. E isso porque o Bitcoin nesse período aqui se valorizou pelo menos 10 vezes. Então o Ethereum aqui em 2017, nesse período de Altcoin Season, ele se valorizou mais ou menos 60 vezes contra o dólar, contra o real, mais ou menos. Passa o ciclo, todas as moedas despencam, mas você vê que mesmo a maior altcoin, que é o Ethereum, despenca muito mais do que o Bitcoin, porque isso aqui é ela se desvalorizando contra o Bitcoin. E aí se mantém mais ou menos estável até a explosão de 2021, e aí nesse momento ele sai de 0,03 Bitcoin para 0,08 Bitcoin. Então quase triplicou contra o Bitcoin durante a alt season do último ciclo. O Bitcoin, durante a subida forte do último ciclo, em mais ou menos 8 meses, ele saiu de 6 ou 7 mil dólares, foi até 69 mil dólares. E o Ethereum, nesse mesmo período, se valorizou praticamente 3 vezes contra o Bitcoin. E nesse período em que o Ethereum está se valorizando, as altcoins menores, então, explodem. Claro que não todas, mas essa é a alt season. Bitcoin explode, Ethereum explode um pouco mais, e vem todas as outras, ou muitas outras, né, explodindo ainda muito mais contra o Bitcoin, contra o Ethereum, contra o dólar, contra o real, contra todo mundo. Bom, o pico do ciclo passado passou, Ethereum só foi se desvalorizando contra o Bitcoin até chegar nesse momento em que a gente está agora, que o Karl mostrou, Ethereum realmente não se mexendo muito em relação ao Bitcoin. E ele acredita que quando Ethereum romper essa resistência aqui contra o Bitcoin, deve ter uma explosão pelo menos do tamanho dessa perna aqui. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer. Agora, mudando para Solana. Solana, que deu uma subidinha desde que a guerra Israel-Irã começou. Primeiro ela deu uma descida forte, agora recuperou, né? Está aqui em mais ou menos 157 dólares. O Stochastic RSI de Solana tinha cruzado para baixo de 80, as 2 linhas no semanal. Parece que vai haver um cruzamento para cima de novo, e com isso Solana poderia continuar se valorizando. A verdade é que está todo mundo esperando o Bitcoin explodir para depois as outras explodirem. Por isso que o gráfico que realmente importa é o gráfico semanal do Bitcoin. Bitcoin indo para frente, quase tudo vai para frente junto com ele. E para fechar, o gráfico aqui da Cadena, minha moedinha pequenininha e querida, e que eu dependo tanto dela para sair no lucro nesse ciclo. Você vê que o momentum dela, a inércia, não está boa, segue indo em direção abaixo. É possível que haja um cruzamento no fechamento dessa próxima semana agora. Se fechar acima aqui de 20 cruzando para cima, é possível que a gente tenha mais uma subida na cadena nas próximas semanas. Mas é isso, está todo mundo esperando o Bitcoin se mexer. Bom, minha situação de momento aqui. Estou a 12% de ser liquidado em cadena, 16% em Ethereum e 20% em Solana, que é minha moeda mais importante. Solana segue sendo minha moeda mais importante. Semana passada até pensei em levar tudo para Solana, ficar só em Solana, zero estresse, só esperando a última explosão que deve acontecer esse ano e depois sair do mercado, mas por enquanto sigo com as 3 moedas. Meu prejuízo de momento, 83,74%. Basicamente, desde que eu comecei o vlog, ele estava em 60%, foi a 91% e agora vem se mantendo aí entre 80% e 85%. E para fechar o vídeo hoje, tinha que dar uma zoadinha na esquerda. Tá aqui, vocês sabem que eu gosto de Fórmula 1, fizeram esse memezinho aqui, juntando, coitado, Verstappen multicampeão com o Haddad, né?
Vocês sabem que eu admiro muito o Haddad. Max Verstappen. Haddad quer taxar todo mundo, botaram a carinha dele aqui no Verstappen. Bom, mas por hoje é isso, vídeo bem completo, espero que tenha conseguido passar todo o conteúdo que eu tinha para passar, vocês tenham entendido bastante o momento que a gente está, com esses gráficos semanais, é onde a gente pode realmente entender o que está acontecendo no mercado. Enfim, é isso, esse foi o 27º episódio do Criptovlog. Amanhã eu volto com aquele óculos espelhadão de sempre. Valeu!